Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Charás. Aqui quem vos fala é o Valtric e hoje estamos trazendo mais um episódio da nossa série de grandes teses. Como viram no título do vídeo, irei tratar sobre a necessidade de Deus para o estudo da ética, do direito e da moral, respondendo a algumas objeções e o dilema de Eutífron. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem. Antes de tudo, vamos definir o que é a ética, a moral e o direito. Muitos autores irão tratar a ética e a moral como sinônimos, outros, como Marcelo dos Santos e o Spooner, e são dois grandes autores anarquistas, irão fazer algumas distinções entre esses dois estudos. De modo geral, podemos definir a ética como o estudo dos deveres invariantes, por exemplo, o dever em não matar, roubar e afins. Esses são deveres invariantes, porque para o Mário eles independentemente de qualquer contexto social, eles ainda são válidos. Então, independente do tempo e espaço, eles vão ter a sua validade. E para o Mário, os deveres morais, eles são os variantes. Daí podemos trazer o exemplo do Japão e do Brasil, onde lá no Japão você tem um costume dos próprios alunos em limparem a escola. Assim, não é necessário haver zeladores e faxineiros para limpar as salas e afins, porque os próprios alunos cuidam disso. Aqui no Brasil nós não temos esse costume, então podemos dizer que esse dever, o dever em limpar a escola aplicado aos alunos, ele é variante. Então é um dever moral, parte do costume e da mentalidade local dos indivíduos. Então é basicamente essa distinção que o Mário Ferreira dos Santos vai fazer entre ética e moral. A ética vai estudar os deveres variantes, a ética vai estudar os deveres invariantes, e a moral, os deveres variantes, aqueles que variam de acordo com o tempo e espaço. Agora podemos definir o direito como sendo um estudo subordinado à própria ética, ou seja, o direito também vai estudar os deveres invariantes. Porém, o direito ele vai estudar os deveres invariantes dentro de um contexto social. Então, eu dei o exemplo lá de roubar, matar e afins, eles se enquadram como sendo deveres dentro do campo do direito, porque eles estão dentro de um campo social. É claro que você vai ter os deveres éticos, que para o Mário, para muitas pessoas, estariam dentro do campo da moral, porém o Mário vai enquadrar dentro da ética. Por exemplo, o não se suicidar. Por Mário, é ilegítimo o suicídio. Só que dentro dessa definição, no caso do suicídio, ele estaria dentro do campo ético, já que, de maneira invariante, o suicídio é sempre algo imoral, sempre algo antiético, aliás. Só que a parte do suicídio ainda não vai se enquadrar dentro do direito, pois o direito ele vai estudar os crimes, no caso, o conflito entre indivíduos e afins, e como aplicar a ética dentro desse contexto. Então, o direito ele vai estudar os deveres invariantes, só que dentro de um contexto social, dentro de um contexto de conflito entre indivíduos, e não dentro de um contexto mais pessoal, como seria o caso de suicídio, uso de drogas e afins. Então, é basicamente essas distinções que o Mário faz, Tem toda a parte também sobre os deveres anti-si, os deveres anti-outrem, e os deveres anti-outrem que, no caso dos deveres anti-outra pessoa, que vão se encaixar dentro do estudo do direito. Então é basicamente isso. E agora, uma pergunta vem à mente. Se deve fazer o bem porque Deus quis assim, ou porque o bem é bom por si mesmo? Note, se respondermos que foi porque Deus quis desse jeito, então toda a ética, a moral e o direito seriam leis arbitrárias impostas por ele. Se respondermos que não foi Deus quem determinou as leis éticas e morais, e sim que elas existem por si só, então seria o caso em que tudo o que é certo, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, existiria independentemente de Deus. Ele seria, portanto, desnecessário para a moral humana. Ou seja, a gente teria essa autonomia da lei humana em relação a Deus, a todos os deveres, ao que é certo e o que é errado, tudo isso existiria independentemente de Deus. Então, como a gente poderia encaixar Deus dentro de uma ética assim, sendo que Deus seria desnecessário a ela. Agora, por outro lado, se Deus é absolutamente necessário à ética dentro desse dilema, então seria o caso que Deus
ele determinou as leis morais. Deus arbitrariamente escolheu que estupro é errado e fazer caridade é o certo, enfim, e que Deus ele arbitrariamente poderia decidir que não é bem assim. Então, esse é o dilema. Ou as coisas são boas por si mesmas, ou as coisas são boas porque Deus determinou. E ambas essas possibilidades são igualmente problemáticas, né? Então, para a gente demonstrar a invalidez desse dilema, a gente tem que provar que ele é uma falsa dicotomia, ou seja, que entre essas duas alternativas existe uma terceira que não foi prevista pelo próprio dilema. E é isso que nós vamos investigar agora. Muito bem. Vemos que tudo na natureza, criado ou não pelo homem, deve realizar o bem, sua finalidade intrínseca e sua natureza. Uma caneta que não escreve é dita ser má, pois não realiza plenamente a sua natureza e a sua finalidade, que é escrever. Ou seja, uma caneta que não escreve é uma caneta ruim, e uma caneta que escreve é uma caneta boa. Agora, um bom arqueiro, a gente pode pensar também, a gente pensou na caneta, a gente pode pensar no arqueiro. Um bom arqueiro é aquele que atinge o seu alvo. É um arqueiro que possui arco e flecha, enfim, se não possui as coisas, não atinge seu alvo, ele é um mau arqueiro. Se ele nem possui arco e flecha, ele nem sequer poderia ser considerado um arqueiro. Então nós pensamos o seguinte, que o bem do arqueiro é realizar a sua plena natureza, assim como o bem da caneta, né? A caneta deve realizar sempre o bem. E qual que é o bem da caneta? É justamente escrever. O bem do arqueiro é atingir seu alvo. O arqueiro também ele precisa possuir flechas para ser dito um arqueiro, flechas e arco. Então a gente pode pensar no bem como sendo a plena realização da natureza de algo. E se algo não realiza plenamente sua natureza, como por exemplo um cachorro que não possui uma das patas, uma caneta que não possui tinta, um arqueiro que não possui flechas, ou mesmo alguma coisa que não cumpre sua finalidade intrínseca, essa coisa ela estaria agindo de maneira má. Ela seria uma coisa má, segundo a sua natureza. Então pensamos no dever como sendo algo, um fundamento da ética, pois todo dever se fundamenta no bem, já que tudo deve realizar o bem. O bem é justamente o objetivo do dever, é aquilo para o qual o dever se faz necessário. Mas onde Deus poderia se encaixar nessa história toda? Então, visto que todo o dever, seja os que se encontram na natureza, no caso nos animais, né, nas plantas, no planeta, enfim, em todo o universo, quanto os deveres que se encontram no próprio homem, eles necessariamente se fundam no bem. O bem é o fundamento do dever, como eu já disse antes. E, sendo Deus o sumo bem, o que é para os cristãos e para muitos filósofos, então necessariamente Deus ele é, por consequência, o fundamento do direito, o fundamento da ética e da moral. Se a gente for identificar a ideia do bem com a ideia de Deus, então Deus ele necessariamente também é o fundamento da moral e da ética. Nesse sentido, a gente pode também pensar que existe o bem enquanto o bem do homem, que é justamente a felicidade. Esse é o objetivo do homem, a realização do homem é a felicidade, portanto esse é o bem do homem. É o bem do homem enquanto bem do homem. Existe o bem enquanto o bem do animal, que é justamente a sobrevivência. Esse é o objetivo de todo animal, que é sobreviver. O bem enquanto bem da caneta, que é escrever. O bem enquanto bem do arqueiro, que é atingir o alvo, e assim vai indo. Mas o que seria, portanto, o bem enquanto bem, sabe? O bem de maneira geral, não considerando os bens particulares. Daí, como eu disse, para os filósofos e para os cristãos, esse bem é justamente Deus. Então, ele seria o fundamento da ética e da moral. A gente pode pensar também nessa perspectiva mais platônica, onde a gente pensa na ideia do bem como sendo a ideia perfeita e imutável, que está acima de todas as outras, e todos os bens particulares, os bens dos animais, dos seres, dos homens e afins, são subordinados, eles participam do sumo bem. Então nós temos essa hierarquia de ideias, né? A gente tem o sumo bem, que ele subordina os bens particulares, e todos os bens particulares participam do sumo bem. E nesse aspecto aí todo, Deus, ele, por ser
justamente o sumo bem, ele não determinaria de maneira arbitrária a natureza. No caso, a natureza ela existe, no caso a natureza de todos os seres, né? A natureza da caneta, a natureza do homem, dos animais e afins, elas refletem a natureza divina. Então, a gente solucionaria aí o dilema de Eutífano, né? Colocando uma terceira via aí que não cai nem em uma tese nem na outra tese do dilema. No caso, então, nem Deus determina de maneira arbitrária as leis que regem a ética e moral, nem tampouco elas existem por si mesmas. Na verdade, as leis que regem a ética e moral, as leis que são subordinadas ao bem, se fundamentam em Deus na medida em que tudo que é bom reflete a natureza divina. Então nós podemos pensar nessa hierarquia, em que Deus ele é o sumo bem, a máxima perfeição, e todos os seres buscam realizar essa máxima perfeição, porém eles não atingem. E quanto mais um ser se aproxima da plena perfeição, mais mais bom se torna essa natureza, se torna esse ser. Então, por exemplo, quanto mais feliz é um homem, mais ele está sendo. No caso, quando a gente pensa em felicidade, felicidade objetiva, né? Felicidade aristotélica, né? Quanto mais feliz é um homem, mais ele se aproxima do sumo bem e, por consequência, mais ele se aproxima de Deus. Então, Deus é, sim, o fundamento de toda a felicidade humana e de todo o dever. Ou seja, os deveres se encontram na natureza quanto nos homens. Nesse sentido, então, Deus não poderia tornar lícito roubo, estupro e afins, porque todos esses atos violentos, eles são necessariamente afastamentos da natureza divina. Então, não teria como Deus tornar essas coisas legítimas, porque elas em essência são ilegítimas. Se a gente fosse pensar em Deus tornando essas coisas legítimas, seria a mesma coisa que Deus tentando tornar um quadrado redondo, né? O quadrado é necessariamente quadrado e ele não é redondo. Senão o quadrado ele deixaria de ser quadrado para que ele se tornasse redondo. Então não teria como Deus ele fazer algo contraditório, né? Porque o estupro ele é em si mesmo contraditório, pois o estupro, o roubo e qualquer crime cometido é sempre um afastamento do bem, uma violação do bem, ou seja, um afastamento da natureza divina. E não teria como Deus tornar algo mal bom, porque o mal ele é necessariamente mal, ele é sempre mal, e o bem é necessariamente bem, ele é sempre bem. Daí poderia alguém perguntar, mas Deus não é onipotente? Ele não poderia fazer com que o que é errado agora se torne bom amanhã? E a questão não é essa aí não, porque Deus não poderia tornar um quadrado redondo não por limitação da natureza divina, e sim por limitação do próprio quadrado que não é redondo. Então é uma limitação do quadrado e não uma limitação do poder de Deus. E a mesma coisa ocorre com o mal. O mal é necessariamente a ausência de bem, é a ausência da natureza divina. Quando uma coisa é má, ela está refletindo menos a natureza divina, ela está se afastando da natureza divina, a natureza de Deus, que é o sumo bem. Então, se Deus Deus não poderia tornar uma coisa que é ruim em essência boa, porque o mal em essência ele não é bom, ele é a ausência de bem. E se Deus fosse fazer isso, ele teria que fazer o mal deixar de ser mal, ou seja, fazer o mal deixar de ser o que ele é, o que é absurdo, é contraditório, mas é claro, não por uma limitação da natureza divina, e sim pela limitação do mal, já que o mal ele tem essa limitação natural de não poder ser bom. Então, a gente tem que separar essas coisas, né? Deus, ele não pode tornar alguma coisa que é ruim boa, não por limitação do seu poder, e sim por limitação daquela coisa que é essencialmente ruim. Uma limitação daquela coisa, né? A limitação do roubo. O roubo não pode ser bom, porque é por causa da uma limitação intrínseca do roubo, e não por uma limitação do poder divino. Então, a gente fazendo essas distinções, a gente acaba por superar o paradoxo de Eutífano, né? O dilema de Eutífano, já que o mal ele é necessariamente um afastamento da natureza divina e não algo que é arbitrariamente determinado como sendo ruim, que Deus poderia fazer aquela coisa e deixar de ser ruim. Mas basicamente foi isso, né?
Eu espero ter sanado as dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês possam ter, pode me perguntar aqui nos comentários sobre essa questão. Eu já vi bastante gente usando esse paradoxo, até questionando sobre a necessidade de Deus, a ética, né? Se Deus ele determina de maneira arbitrária as leis, o que não é bem assim, né? Deus ele não determina nada de maneira arbitrária. No caso, as coisas são naturalmente como elas são, por refletirem a natureza divina. E é esse o ponto que vai solucionar esse dilema. Mas, obrigado por assistirem o vídeo. Fiquem com Deus, né? Como eu disse, qualquer dúvida podem me perguntar aí nos comentários, né? Eu estou aberto a discussões. Entrem no nosso servidor do Discord. Acessem o nosso site, a gente tem bastante artigos. Inclusive eu tenho um artigo tratando exclusivamente sobre ética e moral, que é um bom complemento a esse vídeo. E também um vídeo tratando sobre a existência de Deus. E lá eu argumento bastante, eu dou argumentos mais concretos do porquê Deus necessariamente é o sumo bem. É o bem enquanto bem e afins. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, né, até discutir essa questão de maneira respeitosa, é claro, pode conversar comigo e ler os links que eu vou deixar, acessar os links que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Mas é isso, muito obrigado e valeu!